Olá, estamos aqui com a doutora Emily Simões. Aqui quem fala com vocês é Vanessa Guerra, da coluna Saúde da Sou Ilha Bela. Minha querida, seja muito bem-vinda a participar aqui com a gente. Apresente-se, fala um pouquinho do seu trabalho e do dia importantíssimo que é hoje. Olá, obrigada Vanessa pela oportunidade. Muito prazer a todos que estão nos ouvindo. Eu me chamo Emily Simões, eu sou psicóloga perinatal e da parentalidade, o que significa que eu atuo com mães e famílias desde o planejamento familiar, então incluindo aí casais em processo de tentativas ou casais em processo de adoção. Acompanho todo o período de gestação, inclusive com um pré-natal psicológico, que daqui a pouco acho que a gente vai falar sobre ele. Acompanho também, a gente pode oferecer assistência psicológica na cena de parto, puerpério emocional, considerando até após 2 anos do nascimento da criança, e também os casos de luto perinatal, onde os pais perdem os seus bebês aí de forma bem prematura. Essa é a área, né, que eu me dedico, os meus atendimentos, os meus estudos, e hoje especialmente é o dia 1º de maio, né, dia Internacional da Saúde Mental Materna. E é uma data muito significativa, muito importante, justamente por conta dos números alarmantes que a gente tem tido de adoecimento mental entre as mães durante o período de gestação e puerpério. Você quer que eu desenvolva um pouquinho? Eu ia te perguntar, assim, isso que você comentou, porque a gente vê quantas meninas estão sendo mães e Sim. às vezes não tem no relacionamento ou estava namorando, aí o menino descobre, porque são jovens, né? Sim. São jovens, sem uma experiência, sem uma orientação, né? Sim. Aí o menino se assusta, vai embora, some e fica uma jovem, às vezes até criança, com uma mentalidade mais infantil, com um bebê para cuidar. Né? E é esse o cuidado que eu estou entendendo que você olha. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Como é que a gente pode orientar essas jovens mães também? Tá. Hoje no Brasil a gente tem estimativa aí de cerca de 3 milhões de gestações por ano. Dentre elas, mais da metade, então cerca de 55% dessas gestações no Brasil não foram planejadas. É um número bastante significativo, porque embora, né, a mulher possa até ter desejado ser mãe, se o casal não planejou aquela gravidez naquele período, com certeza a notícia vai abalar de alguma forma aquela família, aquela mulher, aquele parceiro. Sobre esses números de gestações que não foram planejadas, eu não sei ao certo se a gente já tem uma estimativa de quantas são mães adolescentes, quantas já são mulheres adultas. Mas a gente sabe que não são só as mães adolescentes que estão engravidando sem planejar. Agora, é bem legal você falar isso sobre a gestação, né, na adolescência, até mesmo na puberdade, até pra gente fazer uma diferenciação. Então, hoje a gente sabe que uma gestação que acontece com uma menina de menos de 14 anos, isso é considerado estupro. Eu posso falar isso? Sim, com certeza. É considerado estupro, mesmo que a menina acredite ter consentido. E normalmente o parceiro ali responsável, né, por essa gestação não é um rapaz da mesma idade que essa menina. Normalmente são até familiares, são pessoas mais velhas. Então, inclusive, se uma gravidez acontece antes dos 14 anos de idade, essa menina ela tem direito legal ao aborto. Porque gestações que acontecem durante esse período da puberdade, que a gente não está falando nem da adolescência, mas uma gestação na puberdade, essa menina ela tem sérios riscos de vida durante a gestação e durante o parto e o pós-parto. Então, não só o bebê pode morrer, como ela também está correndo risco de vida. Então, por conta disso, o aborto é legalizado nesses casos. Depois desse período de 14 anos, né, a gente não tem um problema de saúde orgânico, biológico, para uma gestação acontecer. Mas a gente vai ter sim as questões emocionais, psicológicas, né? A gente sabe que a maternidade, ela transforma a vida da mulher e do homem. Muitos hormônios, né? Além da adolescência, né? Se for uma jovem, mais hormônios ainda. Esse é um outro ponto também. Quando a gente fala de uma gestação na adolescência, a gente está falando aí de 2 períodos de risco juntos. Porque quando os estudiosos, na verdade, né, do desenvolvimento humano, avaliaram
o ciclo vital feminino, ou seja, desde que a mulher nasce até o último suspiro dela, foram identificados 3 períodos principais para essa mulher estar apresentando um problema de saúde mental. Dentre eles são, o primeiro é a adolescência. Então, hoje, cerca de 38% das adolescentes meninas estão apresentando estresse significativo, alta ansiedade ou sintomas de depressão. O segundo período, que é o período principal, mais vulnerável, de acordo inclusive com a Organização Mundial da Saúde, para uma mulher apresentar um problema de saúde mental, é o período perinatal. Então, o período de gestação, parto e pós-parto, onde hoje mais de 57% das mulheres estão apresentando sofrimento psíquico nesse período. E como eu disse que a gente tem, então, cerca de 3 milhões de gestações por ano, se cerca de 57% delas estão adoecendo, isso significa que mais de 1,5 milhão de mulheres estão apresentando um problema de saúde mental durante o período em que a maioria das pessoas acredita que ela está plena e feliz, né? E o terceiro período... Deveria estar, né, inclusive. Não necessariamente, né? É isso que eu tô te trazendo, assim. Existem vários contextos para que uma gestação pode ocorrer. Por isso que é importante a gente considerar os fatores de risco. Então, às vezes, a gestação não foi planejada, já é um fator de risco. Por mais que a mulher possa ter desejado aquela gestação, se ela não planejou, é um fator de risco, né? A chegada daquele bebê, às vezes ela estava sendo promovida para um trabalho, às vezes ela estava com outros planos, enfim, né? Cada realidade aí de uma mulher. Muitas realidades, realmente. E aí, falando assim, eu lembro de mim, o meu segundo filho foi mais ou menos dessa forma. O casamento já acabando, e foi incrível porque eu senti, é como se eu sentisse as células se dividindo dentro de mim. Aí eu falava, não, imagina, não tô grávida, e eu ficava negando. E tudo isso, com certeza, repercutiu, porque meu filho, hoje ele tá com 15 anos, mas ele era muito grudado em mim, muito grudado, né? E a gente sabe que os traumas e tudo mais já vem desde a gestação. Assim, eu gosto sempre de explicar um pouco para as pessoas o que é um sintoma de estresse significativo, o que é um sintoma significativo de ansiedade e o que é passar por um episódio de estresse, passar por um episódio ansioso, né? Porque isso tem diferença. Então, assim, às vezes as gestantes, elas ouvem muito, não pode ficar nervosa, não pode chorar porque vai passar pro bebê. E aí a mulher, ela não tem um espaço, então, para ela poder expressar aquele sentimento, o que só piora, porque não significa que ela não vai sentir, ela só não vai ter com quem falar, para onde expressar, pôr. Né? Vai E isso é fora. pior. Mas é importante que as pessoas entendam, né, que passar por um episódio de estresse, passar por um episódio onde você fique mais ansiosa, onde você fique mais triste, isso não é o que vai adoecer a mulher e o bebê. Porque o nosso corpo, ele tem a capacidade de se autorregular, né? A gente chama de homeostase. O sintoma de estresse, ele é um sintoma orgânico, né? E também a ansiedade e os sintomas depressivos também vão produzir reações orgânicas, que é pelo famoso cortisol, né? Na corrente sanguínea. E o nosso corpo, ele tem essa capacidade, sim, para fazer a autorregulagem. No entanto, quando esses sintomas se tornam crônicos, então quando aquela pessoa está passando por aquelas situações diariamente, então diariamente ela está diante das situações estressoras, diariamente ela está passando por aquilo, aí a gente tem um problema sério. Aí é o que a gente está chamando de estresse, ansiedade e sintomas de depressão significativos. E se a gente não cuida disso, que é o que tem acontecido hoje no Brasil, porque a gente não tem profissionais qualificados fazendo mapeamento, avaliando, né, essas mulheres para passar um tratamento necessário para elas, quando isso acontece, então esses sintomas eles se cronificam e quando ela chega então num puerpério, onde ela vai estar mais vulnerável, tanto organicamente quanto psiquicamente e até socialmente, né, porque antes a atenção era toda para ela, agora ela se tornou invisível, agora as pessoas de fato fazem visitas para visitar o bebê, né? E agora ela tá com o bebê no colo, são muitas demandas, a dinâmica do casal vai mudar, a relação sexual do casal vai mudar, muitas vezes, né, principalmente quando é o primeiro filho, elas vão ficar inseguras, tem os questionamentos, será que eu vou ser uma boa mãe? Aí também tem aquela questão de retornar para a infância que essa mulher teve, ou que esse homem teve também.
E aí pensar nos pais que eles tiveram e como que eles vão ser agora como pais. Então, assim, e mais a questão, né, do parto. Complexo, né? Então é muito, muito complexo. São vários fatores que a gente precisa, de fato, considerar. Como buscar uma rede de apoio, assim, já existe pelo SUS, é só particular? Como tá funcionando isso? Legal, porque quando a gente fala de rede de apoio, muitas pessoas pensam só na família, né? Mas os profissionais da saúde, eles deveriam ser também uma rede de apoio segura para essa mulher, né? No entanto, infelizmente, né, no Brasil como um todo, muitos profissionais acabam, na verdade, potencializando o sofrimento daquela pessoa. Então, por exemplo, como eu te disse, hoje mais da metade das gestações não foram planejadas. Às vezes a mulher nem imaginava que ela ia tá grávida e ela vai fazer um exame assim de rotina e o médico chega e fala: parabéns, mamãe, você está grávida. Será que essa mulher, naquele momento onde ela foi pega de surpresa, a primeira coisa que ela queria receber era um parabéns? Então, esse é só um dos exemplos. A gente sabe que existem vários, né, exemplos de profissionais que às vezes até têm uma busca de acolher, né, de achar que aquela mulher vai estar feliz, mas é isso, a gente vive uma sociedade que acredita que todas as mulheres vão estar felizes e plenas nesse período, e isso não é uma verdade. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta propriamente dito, a gente precisa também de profissionais qualificados para estarem também instruindo os demais profissionais da saúde para poderem saber acolher de uma forma mais efetiva aquela mulher e aquela família, para saber quais são os sinais ali que a gente deve estar atento, para saber quais são os fatores de risco, né? Então isso é possível quando a gente tem, por exemplo, um psicólogo, né, perinatal e da parentalidade, somado ali a uma rede de profissionais. Eu costumo dizer, a gente não trabalha só com a família, mas a gente também trabalha com esses profissionais, tanto acolhendo as demandas deles, como fazendo a ponte entre a família e os profissionais da saúde. E aí a conversa começa a acontecer de uma forma mais bacana, a comunicação, os profissionais da saúde começam a entender um pouco melhor a dinâmica daquela mulher, aquela mulher ou família começam a entender um pouco melhor o que aquele profissional está passando para elas. Por exemplo, se a gente pensa uma gestante que recebeu um diagnóstico de alto risco, muitas delas ficam desoladas durante ali a primeira notícia. Se o profissional vem com um monte de informações técnicas, aquela mulher, ela já desligou, ela não tá entendendo. E aí, às vezes, ela vem pro nosso consultório. Não deve estar nem ouvindo, né? Exato, ela deve estar vendo desligou, a imagem do profissional falando e ela pensando, meu Deus, e agora o que vai ser? Como é que eu vou fazer? Exatamente. E a escola e o trabalho? Exatamente. Então, às vezes, se essa mulher tem também um acompanhamento com um psicólogo perinatal, a gente pode perceber ali, tá, tudo bem, de fato, quando uma mulher tem uma gestação de alto risco, a gente já entende que ela vai ter sintomas mais significativos de estresse, ansiedade e depressão. Mas a gente precisa entender, será que ela entendeu realmente o que é esse diagnóstico? Ou será que foram tantos termos que às vezes nem o prognóstico não é nem tão negativo assim, mas pela falta de orientação, isso está levando um desconforto, uma angústia maior. Então a gente continua fazendo sempre esse trabalho de ponte entre profissionais da saúde e a família. Então, o início seria uma orientação aos profissionais. Aos profissionais, perfeito. Isso ainda não tem. Não tem. Primeiro, ainda. Primeiro, porque a gente no Brasil hoje, nós temos cerca de 500 mil CRPs, né, de psicólogos com CRPs ativos no Brasil. Aí a gente pensa, né, então já saturou, tem psicólogo à beça. No entanto, quando a gente fala de psicólogos perinatais e da parentalidade, ou psicólogos obstétricos, né, mesmo nome para a mesma área, ou nomes diferentes para a mesma área, quando a gente fala desse tipo de profissional, hoje no Brasil a gente tem cerca de 3 mil psicólogos. Isso significa em todo o Brasil. Isso significa que a gente tem menos de 1% dos psicólogos formados com conhecimento em psicologia perinatal e da parentalidade. E isso significa que se a gente tem aí um pouco mais de 5.500 municípios no Brasil, a gente não tem um psicólogo perinatal por região. Então, o primeiro motivo da gente não ter isso hoje na rede é porque, de fato, existe uma escassez desses profissionais. Agora, um outro ponto é, em dia 8 de novembro do ano passado, de 2023, foi sancionado a lei
que amplia assistência psicológica para as mulheres na gestação, no parto e no pós-parto. Isso foi um grande avanço para nós. Que maravilha. Né? E essa lei entra em vigor semana que vem, dia 6 de maio. Né? Então, esses serviços eles devem ser inseridos no Sistema Único de Saúde, no SUS, UBSs e hospitais. Então, a contratação ela vai precisar ser feita. No entanto, a gente tem uma falta desses profissionais. Agora, um outro ponto, que foi por isso que eu entrei na questão da lei, que você falou, né, sobre o treinamento dos profissionais. Nessa lei que garante, então, que a mulher tem direito à assistência psicológica na gestação, parto e pós-parto, conforme o primeiro inciso que foi alterado, diz o seguinte: ela tem esse direito. Só que ela só vai ser encaminhada, ou seja, ela só vai chegar, por exemplo, até a mim, que sou psicóloga perinatal, conforme encaminhamento médico. Então, um médico, uma enfermeira, um assistente social tem que encaminhar ela. E aí a gente volta. Se a gente vive hoje uma cultura que acredita que a mulher está plena e feliz, que acredita que todos os sintomas de ansiedade, estresse e depressão que elas apresentam são normais, são dos hormônios, aquilo ali faz parte da gestação, vai passar? Se a gente acredita nisso, o que vai acontecer? Se a gente não tem um treinamento para esses profissionais, então eu não vou conseguir fazer o trabalho que eu preciso fazer, que é principalmente o trabalho de prevenção do adoecimento. Hoje o psicólogo perinatal, né, através do pré-natal psicológico, que é uma ferramenta especializada desse profissional, fundamentada em orientação e que tem uma forma, né, de ser feita, que visa promover saúde mental materna e prevenir o adoecimento. Justamente porque pra gente não cronificar esses sintomas e virar um transtorno mental lá na frente. Então, para isso, o quanto antes essa mulher puder estar sendo acompanhada, melhor. Se uma mulher receber um diagnóstico de gestação, um diagnóstico fetal, né, que coloca a vida dela e do bebê em risco, automaticamente ela tem que ser encaminhada. Porque a gente já sabe que ela vai apresentar mais sintomas. Então, eu preciso poder ter acesso aos profissionais da rede para mostrar quais são os sintomas que a gente deve ficar atento, o que é normal e o que não é, porque não é porque é comum que é normal. Sim, isso, né? Eu já identifiquei há um tempo e também falo, não, mas isso é normal. Eu falei, não, é comum. É comum, tem sido comum, mas não significa que é normal. É normal uma mulher apresentar, tá com mais cortisol na corrente sanguínea? É normal. A partir do momento que a mulher engravida, ela já vai começar a produzir mais cortisol. Só que o corpo dela ainda está preparado para isso, porque faz parte da gestação. Então, o nível sanguíneo, né, a corrente sanguínea dessa mulher vai engrossar, é por isso que ela fica mais vulnerável a diabetes gestacional, a hipertensão, né, o corpo dela vai mudar. No entanto, se a gente soma com o estresse acumulado por questões sociais, por questões emocionais, aí esse estresse pode virar significativo, esse cortisol vai entrar em uma quantidade significativa. E esse cortisol, quando em grandes quantidades de forma crônica, ele é muito prejudicial, tanto para essa gestação quanto para o bebê, porque vai passar através ali, né, do cordão e tal. Sim. Antigamente achava-se que a placenta protegia tudo, mas não. Se esses sintomas eles são significativos, a gente vai ter prejuízos para a mulher e para o bebê. Então hoje a gente já sabe que mulheres que têm sintomas significativos de estresse, ansiedade e depressão têm uma maior probabilidade de um parto prematuro e de baixo peso. Sim, e é importante a gente saber disso, encaminhar também para que faça um pré-natal, porque às vezes a mulher está gestante e não faz um acompanhamento. Sim. E aí deixa de ter vários tipos de orientação. Sim. Né? Eu só tinha ouvido falar de depressão pós-parto. Uhum. Então imagina como é que foi a gestação e tudo mais dessa mulher. Sim. Isso é muito comum. Quando eu falo, né, eu sou psicóloga perinatal ou eu sou psicóloga obstétrica, a primeira coisa que eu ouço, para mulher com depressão pós-parto. Uhum. Então, a gente já ouve falar muito sobre depressão pós-parto, embora não se saiba exatamente o que é uma depressão pós-parto, o que é um baby blues, né? Mas por isso que é muito importante, sabe, o conhecimento específico em psicologia perinatal. Porque se a gente for até olhar, por exemplo, o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, usado pela maioria dos psiquiatras, inclusive dos psicólogos, ele é falho quando a gente fala de diagnóstico durante gestação e pós-parto.
Porque lá no DSM vai estar colocando que o diagnóstico de depressão pós-parto, por exemplo, pode ser feito até o 4º termo, eu acho que isso não passa de 2 meses. A gente está falando que a mulher pode apresentar um problema de saúde mental até 2 anos após. Então, quer dizer, se esse profissional está se baseando unicamente pelo DSM, se essa mulher chega com sintomas de depressão aos 6 meses após o nascimento, vai passar batido. Se essa mulher vem com sintomas de depressão, estresse, ansiedade durante a gestação, vai passar batido. Então, é por isso que é importante a gente poder também estar fazendo essa comunicação, essa interação, essa orientação para os profissionais da saúde, para que não chegue só a mim as mulheres que já estão adoecidas. Eu preciso trabalhar para que essas mulheres não adoeçam. A prevenção é o melhor remédio, né? Que a gente pode dizer assim, de se cuidar. E só para eu entender, e quem não entende o termo, o que é DSM? DSM é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. É como se fosse um livro que é usado pelos psiquiatras e pelos psicólogos na hora de traçar um diagnóstico. Esse é o DSM. E fala pra gente sobre esse próximo final de semana que tá chegando. Sim. Dia 4 e 5 agora, sábado e domingo de maio, nós vamos ter a primeira mobilização nacional pela saúde mental materna aqui do município de Ilhabela, onde eu, com muita felicidade, muita honra mesmo, estou podendo ter essa oportunidade de ampliar esse movimento para o município, né? Então, a mobilização nacional pela saúde mental materna já acontece desde 2020, foi idealizada pela doutora Rafaela Schiavo, que é uma psicóloga, PhD em Psicologia do Desenvolvimento e referência em Psicologia Perinatal e da Parentalidade. Ela fundou o Instituto Mater Online, que forma psicólogos perinatais. E então, as suas alunas, então eu, por exemplo, né, elas estão liderando esse movimento nos diferentes estados. Muito bom. E aí, como eu sou aqui do município de Ilhabela e sou uma mater aluna, que é como a gente chama carinhosamente aí, então eu estou trazendo o movimento para cá nesse ano. Que bacana. E onde que a gente vai... Como é que faz para participar do movimento? Tá. No sábado, o nosso evento começa às 14 horas na quadra esportiva do PEI, na Barra Velha. Então, a gente vai ter a inauguração, inclusive com a jornalista Juliana Horta, do Sou Ilhabela. E em seguida, no máximo 2h30, acredito que eu já vou estar com a palavra para poder falar, ampliar essa conversa aqui, ampliar de uma forma ainda mais precisa para falarmos sobre saúde mental materna e as repercussões para todo o núcleo familiar. Depois, às 3h50, vamos ter a dança materna com a Tatiana. A Tati é bailarina especializada em bebês. Então, quem quiser levar sling para dançar com os bebês, os pais também são super convidados, não necessariamente a mãe que precisa ficar com sling, né? A ideia é justamente promover essa conexão entre toda a família. E depois, ainda no sábado, às 5h15, nós vamos encerrar o sábado com uma roda de conversa que vai ser facilitada pelo Elcio Leite, que é terapeuta parental. E aí a gente vai ter uma conversa sobre também saúde mental materna e o futuro das nossas gerações. E no domingo a gente vai ter o nosso evento pela manhã. Então às 9 da manhã vamos ter a concentração na Praça da Mangueira. Ali a gente vai confeccionar alguns cartazes com as mensagens que as mães e famílias desejam levar, né? Levantar de fato essa bandeira. O intuito disso é a gente trazer de fato visibilidade para o tema da saúde mental materna. Então, às 10 horas, a gente vai dar início à nossa caminhada, acompanhada pela equipe de trânsito para fazer toda a escolta para que isso seja feito em segurança. Então, nós vamos sair aqui da Praça da Mangueira, passar pelo Esporte Clube, a gente vai cortar um caminho ali, e aí a gente passa pelo Esporte Clube para poder chegar novamente ao PEI. E chegando, então, ao PEI, nós vamos ter a nossa Feira de Saúde e Bem-Estar, onde a gente está... É muito legal. A gente está contando com vários apoiadores, todos voluntários e que entendem a importância da causa da saúde mental materna e que vão estar ali quase que divididos em praças, mas na verdade todos unidos, né? Então a gente vai ter doulas, aromaterapeutas, quiropraxia, massoterapeutas, vai ter escaldapé, pintura na barriga da gestante, vai ter muita coisa legal. Que delícia! E aí, depois,
Não, 11h30, a nossa feira então vai das 10h30 às 11h30. Aí 11h30 a gente encerra a feira e vamos dar início a uma roda de conversa facilitada pela Alejandra Paiva, que é psicoterapeuta vincular. E, uma querida. Sim, eu a conheci recentemente também por conta da mobilização. Foi um encontro mesmo, assim, no momento que eu ia falar com ela, ela me mandou uma mensagem, então eu falei, era pra ser. Não tem como, né? São energias. São energias. E aí ela vai estar facilitando essa roda pra gente ter um momento ali onde as mães possam participar mais, né? Quando eu costumo começar a falar sobre maternidade, eu vejo uma interação, elas querem falar, compartilhar, e eu acho que esse momento é importante. Então a nossa roda de conversa ali, né, no domingo, tem esse intuito. E o tema geral é sobre maternidade e pressão social. E depois a gente vai ter um sorteio para as mães. Então a gente conseguiu parceiros muito incríveis que entendem também a importância da causa e que quiseram estar contribuindo de alguma forma. Então vamos estar sorteando alguns brindes, presentes que eles nos ofereceram para as mães. E depois o nosso encerramento às 1h da tarde com a dança circular facilitada pela enfermeira obstetra Carla Brusso. E aí essa é a nossa programação. Que bacana, que programação incrível. Então, muito obrigada, quero aqui agradecer, perguntar se você quer finalizar com mais alguma coisa que falta. Tá. E agradecer, assim, essa oportunidade de estar levando isso para os moradores de Ilhabela, para quem for assistir que não é daqui também. Sim. E a gente divulgar isso bastante, né? Porque é muito importante esse cuidado com a saúde mental, né? Sim. E materna, porque isso vai passando, né? De geração em geração. Bom, eu gostaria de deixar aqui o convite para todos vocês. A gente vai falar sobre saúde mental materna, mas eu tô colocando muito nessa tecla que justamente para a gente falar sobre saúde mental das mães, não adianta falar somente com as mães. Claro que é muito importante, até para elas entenderem às vezes por que estão se sentindo daquela forma, né? Enfim, é muito importante que as mães estejam presentes, o evento é pensado para elas. Mas é muito importante também que os pais estejam envolvidos, que a rede de apoio esteja envolvida, que os profissionais da saúde estejam envolvidos, que os profissionais da educação estejam envolvidos, responsáveis por políticas públicas e todos os demais apoiadores que desejarem estar conosco. É um evento aberto, 100% gratuito, tá tudo sendo preparado, né, com muito carinho, com muita dedicação. A gente fez, assim, montamos uma equipe que eu fiquei impressionada, porque só tem fera, de fato, e eu fiquei muito feliz da gente ter conseguido fazer essa união, pensando na promoção da saúde mental materna. Então deixo o meu convite aqui aberto para vocês, e acho que um recado final é justamente que se nós queremos, então, uma sociedade melhor, crianças mais saudáveis, um futuro mais saudável, se queremos diminuir casos de criminalidade e violência, se queremos diminuir casos de violência obstétrica, se queremos diminuir casos de nascimento prematuro de baixo peso, para tudo isso acontecer, a gente precisa cuidar da saúde mental materna. Então, cuidar da saúde mental materna beneficia, sim, as mães e muito, mas não somente, não fica restrito a elas. É um bem para toda a nossa comunidade como um todo. Então, acho que esse é o recado. E se juntem a nós nessa causa tão importante. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Quero agradecer aqui a todos, beijos nos corações e até sábado e domingo. Esperamos vocês lá.